uma outra informação que a gente precisa trazer, porque mais cedo, pelas redes sociais, Nicolás Maduro disse ter detido mais de 1.200 pessoas após os protestos contra a sua reeleição e ainda prometeu capturar outras 1.000 pessoas. Eu vou abrir aspas. Todos os criminosos fascistas vão para Tocorón e Tucuito para prisões de segurança máxima para que paguem pelos seus crimes perante o povo, fecho aspas. Enfim, Mota, claro, nós já prevíamos e observamos nos últimos dias um avanço fora do comum da ditadura de Nicolás Maduro contra os opositores, Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez. Muitos fazem uma projeção de que não seria surpresa se os dois fossem detidos nos próximos dias. Agora, pessoas que simplesmente manifestam a sua indignação, sua raiva diante dessa situação, ou seja, a vontade das urnas não foi respeitada, essas pessoas estão sendo detidas. Lá na Venezuela, Mota, um lugar onde não se respeita absolutamente nada. Caniato, muitas vezes olhar para outros países ajuda a gente a entender coisas que a gente não conseguia entender até então. Muitas vezes a gente olha para outros países e é como se a gente olhasse para um espelho. A força e o poder das revoltas populares são enormes e os ditadores sabem disso. Por isso, eles fazem questão de punir exemplarmente e publicamente os cidadãos que ousam desafiá-los. E muitas vezes essas punições têm formas extremamente injustas e cruéis. É essa mesma intenção. Os manifestantes, os dissidentes, os opositores, os fascistas, são sempre os fascistas. Quando você não concorda com um comunista, um socialista, você é automaticamente fascista. A maioria das pessoas que engolem essa narrativa não sabe que a diferença entre fascismo, comunismo e socialismo é quase nenhuma. São irmãos gêmeos, são ideologias totalitárias que colocam o homem como um servo a serviço do Estado. E o Estado está sempre a serviço de meia dúzia de poderosos comandados por um ditador. É a história da Venezuela. Uma das lições que eu acho que a história nos ensina é que, apesar disso, nada consegue deter um processo de queda de um tirano quando ele começa. A história já mostrou isso várias vezes. E quantos mais absurdos o tirano cometer para tentar ficar no poder, maior vai ser a conta que ele vai ter que pagar. A imagem que vem à minha mente é a do outrora grande, poderoso, totalitário ditador do Iraque, Saddam Hussein, quando ele foi capturado por soldados, eu acho que foi soldados americanos, e ele estava escondido num buraco no chão. E saiu de lá todo sujo, humilhado, e foi condenado à morte e executado. Então, a situação de um ditador, quando ele tenta ficar no poder a qualquer custo, só piora. Pois bem, a gente segue acompanhando a coletiva de imprensa de Nicolás Maduro, atendendo alguns jornalistas venezuelanos e também estrangeiros que estão no Palácio Miraflores, Palácio Presidencial. Ele já tratou de muitos questionamentos e também ali ao lado, numa outra localidade, mas ali também no Palácio Presidencial, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. Esse é um político antigo, já foi inclusive ministro das comunicações do regime na Venezuela, foi prefeito de Caracas e muito alinhado ao regime de Nicolás Maduro, ou seja, comanda o poder legislativo, sempre alinhado com o ditador Nicolás Maduro, agora apresentando uns boletins que apontam, inclusive, as testemunhas que teriam acompanhado as votações nas sessões eleitorais. Bom, eu vou trazer agora o Cristiano Beraldo. Beraldo, claro que a gente também precisa olhar
para o papel da oposição nesse momento. Maria Corina Machado, claro, uma mulher guerreira que está dando um exemplo para a Venezuela. Há alguns anos, a gente precisa lembrar também que Juan Guaidó também passou por uma cruzada, né, na tentativa de expor o que acontecia na Venezuela. Ele se autoproclamou presidente da Venezuela, visitou vários países, muitos também reconheceram Guaidó como presidente da Venezuela, mas há quem diga que Juan Guaidó foi abandonado, né? Hoje ele vive nos Estados Unidos, em Miami. Dá para fazer um paralelo entre Juan Guaidó e essa oposição de agora na Venezuela? Pois é, Canhoto, aquela situação de Juan Guaidó, ele se autoproclamou vencedor, né, que era o presidente, chegou, não sei se formalmente, mas foi recebido como presidente da Venezuela pelo então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Só que esse esforço feito por Guaidó naquela época, ele não teve consequência prática, porque os apoios que ele recebeu foram insuficientes para enfrentar uma situação que escalaria para essa que nós estamos vendo. Não há a menor possibilidade de Nicolás Maduro sair do poder que não pelo uso da força. E esse uso da força, a gente falava disso antes das eleições, esse uso da força ele pode vir pelas forças que eram as Forças Armadas venezuelanas, mas à medida que foram sendo corrompidas para sustentar um regime ditatorial, as Forças Armadas venezuelanas foram transformadas numa milícia. E é essa milícia que dá a sustentação armada necessária para que Nicolás Maduro se mantenha no poder. Então, ou essa milícia vai reagir contra Nicolás Maduro por um motivo interno, né, de briga dessa quadrilha que tomou para si a Venezuela, ou então forças internacionais terão que intervir na Venezuela para tirar Nicolás Maduro à força do poder. Eu acredito que uma ação militar internacional, uma intervenção militar internacional na Venezuela encontrará bem menos resistência do que alguns costumam dizer. Porque a Venezuela comprou armamentos, casas, comprou. Agora, convenhamos, na situação que se encontra essa presidência, a manutenção no poder de Nicolás Maduro, eu duvido muito que eles tenham recursos necessários, não só recursos de equipamentos militares, mas também recursos humanos, que consiga reagir à altura de um esforço bem organizado, liderado pelos Estados Unidos, ou liderado pela própria OTAN ou pela Europa. Eles não têm como resistir a isso. Eu acho que seria uma intervenção bastante rápida, muito certeira, em que Nicolás Maduro seria preso. Ao contrário do que aconteceu no Afeganistão, não é preciso se estabelecer um governo de transição, como as tropas norte-americanas ficaram no Afeganistão, tiveram que se meter em tudo para tentar controlar um país que tinha terroristas espalhados, enfim, várias milícias. Venezuela não. Ao se tirar Nicolás Maduro do poder, se colocar na cadeia pessoas que estavam dando sustentação a esse regime ditatorial, nós sabemos que não só a oposição com Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, mas a população venezuelana está pronta para viver diante de um regime puramente democrático. É isso que precisa acontecer e é isso que a comunidade internacional precisa ter consciência da sua responsabilidade. O problema, a gente falou mais cedo, o mundo passa hoje por um período de várias fragilidades. Mesmo os Estados Unidos, com essa situação do presidente Joe Biden, que é um presidente senil, com muita dificuldade de tomar decisões sérias e importantes, com Kamala Harris também, que não tem a dimensão necessária para assumir a presidência da República no eventual afastamento de Joe Biden. Então é muito difícil para os Estados Unidos hoje tomar esse tipo de posição, mas deveria tomar, ou alguma liderança europeia deveria iniciar esse processo, porque eu tenho certeza
que a Venezuela não terá condições de reagir, não encontrará apoio do Irã ou da Rússia o suficiente para evitar que Nicolás Maduro seja sacado dessa posição de ditador em plena América Latina. A entrevista coletiva de Nicolás Maduro e também do presidente da Assembleia Nacional, tentando dar um ar de legalidade ao processo eleitoral. Bom, daqui a pouco as análises do Luiz Felipe Dávila e do delegado Palumbo em 1 minuto e meio, hein? Muito rápido esse intervalo, a jato, a gente conta com você. Fique por aí. Vem acompanhando uma coletiva de imprensa que acontece neste momento no Palácio Presidencial em Caracas, Palácio Miraflores, Nicolás Maduro respondendo aos questionamentos dos jornalistas estrangeiros e também venezuelanos. Dávila, faltou você, esse último aspecto destacado pelo Mota e também pelo Beraldo. Eu sei que em um outro programa você também lembrou da figura de Juan Guaidó. É possível fazer um paralelo entre os dois? Quais são as diferenças substanciais, enfim, e as críticas de Nicolás Maduro à oposição especialmente? Bom, no caso de Juan Guaidó, a comunidade internacional fez só metade do trabalho. Por isso que Juan Guaidó teve de se exilar nos Estados Unidos. Qual foi a primeira metade que fizeram? Reconhecê-lo como o real presidente da Venezuela. 50 nações, inclusive o Brasil, reconheceram Guaidó como presidente legítimo. Mas o que adianta reconhecer e não ajudar a derrubar um ditador? O que ajuda a fazer esse reconhecimento se tornar realidade é a comunidade internacional unida mostrar que o presidente, àquele tempo, Maduro, não era mais aceito pela comunidade internacional e que teria todo o respaldo econômico, militar e político. Mas isso não aconteceu. E Guaidó acabou sendo perseguido e teve de deixar o país. Esse é o problema que vivemos nesse momento. Eu concordo com a análise do Beraldo, só que uma eventual intervenção norte-americana só faria sentido se houvesse união, pelo menos, na América Latina. Mas quando você tem os 3 maiores países da América Latina, como é o caso do México, Brasil e Colômbia, apostando numa nota dissidente desta união que precisa ter em torno do reconhecimento da vitória de Edmundo González nas eleições, fica difícil ter uma intervenção militar. Dificilmente os Estados Unidos fariam uma intervenção militar na Venezuela sem o respaldo de México, Brasil e Colômbia. Portanto, mostra mais uma vez que a desunião da comunidade internacional, aí principalmente na América Latina, facilita demais a vida do ditador Maduro, facilita demais o reino do terror na perseguição dos seus opositores, dos defensores da liberdade e da democracia. A única forma de enfrentar esse ditador é a união da comunidade internacional. E aí sim, dá força às forças dissidentes, tanto política quanto militar, no país, para que nós possamos ter um desfecho favorável à liberdade e à democracia. Pois é, 1 minutinho para o Beraldo, só como o Dávila acabou respondendo a um questionamento do Beraldo sobre uma possível intervenção norte-americana. Beraldo, 1 minutinho para você comentar o que disse o Dávila, por favor. Depois eu passo para o delegado. Não, o Dávila está correto. É preciso ter o apoio unânime da região. Agora, se os Estados Unidos quisessem liderar esse processo, os instrumentos que estão nas mãos deles para pressionar Brasil, para pressionar Colômbia e outros países que vierem a se manifestar com simpatia por Maduro, eu acho que seria um choque de realidade. O Brasil, por exemplo, não tem como ir contra os Estados Unidos, terá que aceitar, por mais que faça a cena, teria que aceitar. Agora, é preciso ter disposição e a gente não vê essa disposição nesse momento. Para fechar, você, delegado Palumbo, 1 minutinho também. Possibilidade de uma intervenção norte-americana, a falta de unidade entre os países da América Latina, enfim, o que a gente precisa considerar. Por favor, 1 minuto para finalizar. Brasil, Colômbia e México deveria perceber e ter o bom senso que cada dia mais desse ditador que usurpou as eleições, que tomou as urnas para ele, as atas para ele, ele vai se fortalecendo dia após dia. Por isso que eu sou muito favorável de o Brasil simplesmente romper relações. Aliás, não precisa nem romper. Se declare contra esse regime de Maduro,
que os brasileiros, a embaixada brasileira vai ser obrigada a sair de lá. E aí esse país vai ficando cada vez mais sozinho e não vai se fortalecer. Somente com uma intervenção esse ditador vai cair do poder. Fora isso, ele não vai entregar.